estamos mais uma vez aqui no canal Curada para Curar e hoje nós vamos falar de um princípio que é a base de todos os princípios bíblicos para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, que é o princípio da obediência. E para esse bate-papo, para essa nossa entrevista, a gente chamou a Caroline, a doutora Caroline Pessoa, médica, esposa do Arthur Pessoa, e porque é um exemplo, para mim, ela é um exemplo de obediência, e eu assisti de perto as promessas de Deus se cumprirem na vida dela devido à obediência que foi aplicada em todos os setores da vida dela. Carol, é um grande prazer te receber aqui, não só como entrevistada, como também como filha. É um prazer para mim estar nesse canal. Eu tenho muita expectativa em relação a ele, em relação a hoje. Eu creio que vai abençoar muitas vidas. Então, Carol, você vai expor para nós a sua vida, o resultado de uma vida de obediência. E a gente sabe que você não teve uma infância nada fácil, onde você sofreu a perca do seu pai, a ausência da sua mãe. E eu queria que você contasse para nós um pedaço da sua infância, até desde quando você se lembra. Você foi uma criança feliz? Eu acho que, no geral, eu era uma criança que sentia um pouco de vazio. Na época eu não entendia porquê, mas em alguns momentos eu ficava feliz quando eu estava rodeada de amigas, mas em outros momentos, quando eu estava sozinha, eu sentia que faltava muita coisa. Só que eu não sabia o quê. Depois eu fui entender que faltava Deus na minha vida, né? Mas fora isso, teve muitos momentos assim, apesar de eu ter sido muito amada, eu tinha todos os meus avós cuidando de mim, tinha você, tinha minha madrinha, mas em alguns momentos, principalmente de datas importantes, quando tinha Dia dos Pais na escola, Natal, Ano Novo, sempre vinha mais essa ideia de que estava faltando alguém, que no caso era meu pai, né? E aí, quando entregavam os presentes do Dia dos Pais, acho que eram os piores dias da minha infância. Mas, tirando isso, no geral, eu acho que eu não era uma criança triste, eu não acho que eu era depressiva, mas eu também não era uma criança plena, não. Você acha que você buscou fuga em alguma coisa? Eu me lembro de quando você era pequena, eu peguei uma redação sua e nela você escrevia assim, mexeu muito comigo, me fez chorar. Você dizia, eu gosto muito de ler, porque quando eu estou lendo, eu entro em um outro mundo e eu esqueço os meus problemas. Eu sempre gostei muito de ler, acho que realmente foi um refúgio para mim. Eu gostava principalmente de história de princesas, e elas tinham a família perfeita e casavam com o príncipe perfeito, então eu viajava muito nisso, e eu costumava ler assim, um livro por semana. Basicamente. Você se sentia segura? Nem um pouco. Segurança foi algo que eu nunca tive e eu acho que foi uma das coisas que eu mais busquei na minha vida de adolescente e adulta, né? Porque eu sempre sentia que eu estava desamparada de alguma forma. Você tinha muitos sonhos? Sempre tive muitos sonhos. Eu queria casar cedo, queria construir uma família, ter filhos. Principalmente ter uma casa cheia, esse sempre foi o meu grande sonho. E na escola, como é que você se sentia em relação às outras crianças, não tendo seu pai presente e nem a sua mãe, visto que ela estudava fora? Eu me sentia assim, eu sempre soube que eu era menos do que as outras. Eu sempre soube que elas tinham o que precisava para ter uma vida feliz e eu não. Porque faltava o meu pai ali do lado e eu sentia que todo mundo estava olhando para mim pensando nisso, sabe? Tanto que depois de adulta, algumas vezes o diabo usou pessoas para falar coisas pesadas para mim, tipo que eu sou órfã, quem que é essa órfã tá pensando que é, e ele sabe que isso era uma coisa que me afetava muito desde a infância. E o que isso te causou, Carol? Eu acho que isso me causou uma necessidade de buscar proteção. Então, em todos os meus relacionamentos, depois disso, eu buscava mostrar que eu tinha um padrasto forte, que eu tinha um marido forte e que eles estavam do meu lado para me proteger e para mostrar que eu tenho uma família.
Eu observava que desde criança você sempre repetia as mesmas palavras. Você dizia assim quando era criança, eu vou ser médica, eu vou cuidar de crianças. Você já tinha noção da importância dessas palavras que você sempre praticava? Você tinha uma noção da força dessas palavras, do impacto que ela causaria na sua vida? Na verdade, eu acho que eu fui muito influenciada pelo meu pediatra. Hoje, olhando para trás, eu percebo isso. O Dr. Luiz Fernando, que infelizmente faleceu esse ano, mas foi um grande exemplo para mim. E ele tinha minha foto, desde de pequenininha eu ia lá e eu achava muito legal ter minha foto no mural dele. E eu acho que é uma coisa que eu vou levar para o meu consultório. E eu acho que o exemplo dele me fez pensar e falar que eu iria ser pediatra um dia. Mas eu não imaginava realmente esse plano concluído. E com esse histórico de uma menina tão carente, né? Carente dos pais, carente de estrutura familiar, o que te levou a ser obediente ao invés de ser uma criança rebelde? Bom, eu lembro que teve uma época na minha vida que eu fui bem rebelde, né? Até os 10 anos, que eu já pulei do carro em movimento, não sei se você lembra disso. Mas desde que eu me converti, eu coloquei no meu coração de que eu seguiria, que eu daria meu sangue para seguir tudo que a Bíblia dissesse. O que você pensava sobre Deus antes de conhecer a Deus? Antes de conhecer a Deus, a minha avó falava, se você fizer isso, você vai pro inferno. Então eu imaginava que Deus era alguém distante que jogava as pessoas no inferno se elas desobedecessem os avós e os pais. Essa era a sua noção de Deus? Era. E aí a primeira vez que eu fiz uma oração de verdade, que eu conversei com Deus, eu lembro que foi em um dia que a gente estava na Igreja Universal e tinha uma campanha. Eles pediram para escrever os desejos numa cartinha. Você era solteira na época. E eu escrevi, eu quero um irmão e uma irmã. E aí depois eu passei a orar sobre isso. Foi o primeiro contato que eu tive com Deus de verdade. Compartilha com a gente, Carol, como é que a sua mãe, como é que a mamãe te levava para a igreja? Você acha que vale a pena os pais seguirem esse exemplo? O jeito que eu fui levada para a igreja foi de uma forma muito leve. Eu era arrastada pelo cabelo. E quando chegava na igreja tinha uma escadaria e eu lembro que os diáconos vinham ajudar a minha mãe a me puxar, porque eu não queria estar lá de jeito nenhum. Depois que eu tava lá era tranquilo, mas até eu chegar lá era bem difícil. Mas graças a Deus isso foi uma das coisas que me ajudou a ficar firme na fé hoje em dia. Sou muito grata por isso. E isso é uma coisa que eu discuti muito tempo com o Arthur. A gente ficava falando, será que é melhor levar a força? Ou será que é melhor o filho ter a liberdade de escolha? Mas eu acho que até um certo ponto a criança não sabe o que é bom para ela. E da mesma forma que ela precisa de alguém que oriente o que ela deve comer e quando ela deve estudar e quando ela deve tomar banho, ela também precisa aprender a hora de ir para a igreja, porque isso também é algo que deve fazer parte da rotina dela. Então hoje nós concluímos que realmente a gente vai, se Deus quiser, os nossos filhos vão ir com grande alegria, mas senão eles vão entender que é uma rotina e que eles têm que ir. Você acha que valeu a pena? Valeu, com certeza. E você viu Deus movendo pessoas e situações a seu favor? Não só assim o ato da sua mãe te levar, assim Deus te levar na igreja, mas também Deus movendo pessoas ou situações para que a sua fé fosse fortalecida nele e ele mostrasse a presença dele, o quanto ele se importava com isso. Você notou isso na sua vida? Teve uma pessoa essencial na minha vida que foi a Bárbara, que ela é esposa do pastor Andrei. Ela ficou pastoreando o Verbo da Vida de Goiânia por muito tempo, junto com ele. E em todo momento ela estava perto de mim, como se fosse uma irmã mais velha. Ela sempre me guiava, sempre me ajudava, sempre respondia todas as minhas dúvidas, sempre orava comigo e sempre demonstrava muito amor pela minha vida. E ela foi uma pessoa que me ajudou a crescer muito na fé. Fora isso, Deus colocou amigas cristãs na minha vida que me ajudaram muito
a ter noções básicas do cristianismo e até noções básicas de bom senso, às vezes. E elas me ajudaram muito a crescer. E com certeza Deus estava ajudando a gente com pessoas desde o início, porque se não fosse uma lavadeira que chamou a gente para o culto no fundo do nosso prédio, a gente não estaria onde está hoje. E qual foi o momento, assim, que foi o divisor de águas na sua vida, que você falou, agora não dá mais para seguir ao mundo ou seguir a Deus? Qual foi esse momento? Com que idade você estava? Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Nesse momento eu comecei a perceber muito nitidamente o que era o pecado e não querer de jeito nenhum ele na minha vida. E você então resolveu ir por vontade própria para a igreja e ter uma vida diferente? Sim, eu queria ter uma vida que agradasse a Deus. Eu entendi que isso era a coisa mais importante da minha vida. E você não se importava em ser julgada na escola? Ser julgada na faculdade? De jeito nenhum, inclusive eu fui muito julgada. No ensino médio tinha um momento de fazer a oração e o Rubão chamava quem tivesse coragem e ousadia suficiente. E eu sempre ia e várias vezes eu ficava sabendo de pessoas que tinham falado mal de mim porque eu fui. E eu sabia que a minha oração não era mais perfeita, mas eu perseverava mesmo sabendo que iam me julgar. Alguém estava sendo alcançado ali pelas coisas que eu dizia e pelas orações que eu fazia, isso eu sei. A sua escolha valeu a pena. Valeu. E eu me recordo muito, desde os seus 15 anos, quando você começou a declarar: mamãe, eu vou entrar na faculdade, vou conhecer o meu marido e vou me casar antes de formar. Isso você disse por repetidas vezes. Você tinha uma consciência que com essa confissão de fé, você estaria gerando isso no mundo espiritual? Para ser bem sincera, às vezes eu fico um pouco na dúvida a questão do ovo e da galinha. Se Deus estava me revelando e por isso eu dizia, ou se de tanto eu dizer, aconteceu. Você não tinha essa consciência toda? Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu não sei se era pela minha declaração de fé que Deus ia fazer acontecer ou se Deus já estava me revelando. Mas eu tinha essa certeza de que... tanto é que uma vez eu estava na escola e o meu professor falou assim: quando vocês entrarem na faculdade, a maioria queria medicina, né, no WR. E ele falava: quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão conhecer os meninos e eles vão ser seus veteranos. E existe uma regra de pegar as calouras, mas eles só ficam e largam, então não caiam nessa. E eu pensava comigo: mas eu sei que o meu veterano, eu vou ser a última caloura dele. E você não se arrepende de ter sido uma mocinha que só foi para a igreja e estudou para entrar na universidade de medicina? De jeito nenhum, principalmente porque eu vejo o quanto isso machuca as meninas. Eu vi muitas amigas sendo machucadas repetidas vezes com essa questão de eu vou conhecer, tem que ir conhecendo e aí uma hora vai dar certo. Eu acho que o melhor é esperar em Deus, porque você poupa o seu coração de muitos sofrimentos. Eu me lembro num determinado domingo que a gente estava fazendo um churrasco em casa e você pediu carona para um casal de amigos nossos que estava saindo de casa e ele saiu achando que ia te deixar no barzinho. Aí ele me ligou de volta: Dani, ela me pediu para deixá-la na igreja 5 horas da tarde, está certo? Então foi uma decisão que você tomou. E foi a decisão mais acertada da minha vida. Carol, e conta para nós, qual foi o momento que você entrou na faculdade e conheceu o Arthur? Você identificou que ele era seu esposo? Na verdade, a primeira vez que eu vi o Arthur, eu tive a certeza de que ele não seria meu esposo. Porque eu entrei numa festinha de recepção dos calouros na faculdade e ele tava numa rodinha
fumando narguilé, com bonezinho à barreta, olhando para várias meninas. E aí eu olhei para ele, achei ele bonito, mas pensei, não é a pessoa que eu procuro. Mas olhou? Olhei, achei bonito. Aí outro dia eu tava na faculdade e tava fazendo uma inscrição e eu precisava de um computador que não fosse o da parte lá da faculdade, porque ele não deixava entrar no Instagram e no Facebook para pegar uma foto. E precisava da foto para fazer a inscrição. Aí ele tava do lado e começou a puxar assunto, se ofereceu para ir buscar o computador dele na casa dele. Eu pensei, gente, que cavalheiro, né? Vai na casa dele só pra buscar. Depois eu fiquei sabendo que era só atravessar a rua pra ele conseguir pegar o computador. Aí ele trouxe, eu fiz a inscrição, no meio ali a gente conversou um pouco. E aí no que eu fiz a inscrição, ele pegou o meu telefone. Porque tinha que preencher o telefone lá. Aí ele pegou e começou a falar comigo. Mas assim, a gente conversou pouco, logo eu cortei por causa da situação que eu tinha visto na festa e deixei pra lá. Mais tarde eu tava orando em casa, não era sobre isso, e Deus começou a me trazer a memória e falar, sabe aquele cara que você viu? E aí eu falei, não, Deus, não serve pra mim não. E Deus falou assim pra mim, ele não é assim, ele está assim. E logo depois eu fiquei sabendo que, depois quando a gente começou a namorar, ele disse que ele já estava cansado dessa vida, e que ele estava pedindo uma mulher que trouxesse ele para o caminho de Deus de novo. Ele já conhecia, né, o caminho de Deus, já frequentava a igreja, sim, já era convertido, mas estava afastado. Isso. Você então, Carol, já era uma cristã fundamentada quando você entrou na faculdade. Você passou a influenciá-lo, a influenciar também as suas amizades. Conta para nós como foi. Ele disse que eu tive muita influência na vida dele. Inclusive, uma vez a gente estava numa igreja e um profeta encontrou a gente, não sabia da nossa história, não sabia que ele só tinha sido apresentado e a gente falou que era namorado. E ele falou que via eu como uma boia e o Arthur nadando no mar, quase se afogando, já cansado, e Deus joga a boia e ele flutua em cima dela, como se fosse um descanso. E isso me mostrou mais ainda que realmente eu tinha sido uma influência muito boa na vida dele. Fora isso, teve uma outra amiga também que ela sempre diz que eu sou a guia espiritual dela, que ela fala que cresceu muito espiritualmente conversando comigo, porque a gente discutia muito a palavra e tudo mais. Eu queria ter influenciado bem mais pessoas, às vezes não estava tão madura para isso, mas o pouquinho que eu influenciei já me deixou feliz. Você se sentia um pouco tímida no meio, você queria ter tido mais ousadia. E mais maturidade também. E quando você entendeu que o Arthur era o seu esposo? Eu entendi que ele era o meu esposo nesse dia da oração. Nesse dia que Deus falou comigo, ele não é assim, ele está assim. Deus já começou a colocar no meu coração que ele era a pessoa certa para mim. E aí eu ainda fiquei um pouco receosa, ele queria já ficar comigo, mas eu não quis. Primeiro eu quis levar ele para a igreja, testificar mesmo que era aquilo que eu tinha escutado de Deus em oração. E logo eu vi que ele estava queimando por Deus mesmo, com sede da palavra. E assim, quando a gente deu o primeiro beijo, eu já sabia que ele era meu marido. E eu tenho certeza que você não sabia, né, a temática da nossa conversa. Quando eu te falei, quando você chegou aqui, eu falei que era o princípio da obediência. Mas você tem uma consciência hoje que a obediência que você teve a Deus e a sua mãe te trouxe a ter essa vida tão assertiva? Bom, o princípio da obediência, como você mesmo diz, ele dá frutos, né? E isso foi uma coisa que hoje eu vejo, assim, que eu realmente busquei obedecer a Deus nesse aspecto. Também para proteger o meu coração, mas principalmente porque eu queria honrar a Deus da melhor forma possível. E eu vejo, sim, que isso deu muito fruto. Carol, como você toma as decisões na sua vida? Você, o seu esposo, baseado em quê? Nas coisas que você sente ou você procura ouvir a voz de Deus? E como é isso? Eu decidi que eu não tomaria nenhuma decisão importante na minha vida sem ser direcionada por Deus.
E eu li um livro que foi um divisor de águas na minha vida, recomendo para todo mundo como o primeiro livro a ser lido. Claro, junto com a Bíblia, que é o mais importante. Mas esse livro eu acho essencial na vida do cristão, chama Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E esse livro me ensinou assim, como se fosse um semáforo. Você sente que tem um sinal vermelho ou um sinal verde em relação àquilo que deve ser feito. Então imagina aquela situação, por exemplo, eu vou mudar de cidade. Eu imagino Goiânia, eu imagino Brasília. Para uma vem um sinal vermelho, para outra vem um sinal verde. É uma paz, é um testemunho interior que te dá a certeza de que aquilo foi direcionado por Deus. Essa é uma das formas, mas eu acho que é a mais frequente na minha vida, mas tem outras também. E eu sei que elas estão vindo de Deus por causa dos frutos que elas geram, que sempre são frutos bons. E quando você vai treinando, você vai aprendendo a escutar cada dia mais a voz de Deus. Então, tem coisas que eu já fiz por pessoas que elas disseram, nossa, eu pedi isso para Deus hoje. Ou então, nossa, hoje mesmo eu ajoelhei e eu não sabia se eu ia pagar tal conta ou tal conta e chegou o dinheiro para as duas. Então isso me mostra que eu tenho, ao longo dos meses, dos anos, aprendido a escutar de forma mais nítida a voz de Deus. Quando você olha para trás, qual reflexão que você faz sobre a sua vida? Você acredita que ter sofrido te fez uma criança e uma pessoa mais forte? Não é que eu acho que me fez mais forte, mas eu acho que me ajudou a entender que eu só dependo de Deus. Que Ele é a minha força, a minha fortaleza, e que eu não preciso depender do ser humano. Então, nesse aspecto foi importante. Mas eu vejo que se eu não tivesse sofrido essas coisas que eu sofri na infância, talvez teria sido mais fácil. Eu não tenho muita ideia de que o sofrimento te fortalece. Eu acho que muitas vezes ficam feridas que dão muito trabalho de consertar e seguir em frente. Eu acho que quem tem a vida assim mais fácil, entre aspas, não é mais fraco por não ter sofrido. Você tem muitos sonhos hoje ainda, Carol. O que a Carol quer deixar de legado? O que ela quer fazer pelo mundo? O que eu quero deixar de legado é que o máximo de pessoas possível que passar pela minha vida receba o Espírito Santo e conheça Jesus verdadeiramente. Você acredita que Deus te chamou para algum propósito? Que Ele, naquela menina frágil, Ele fez dela uma menina forte para que um dia ela fosse um vaso, né, trabalhado para Ele, usado por Ele? Sim, eu acredito que tudo que a gente passa faz com que a gente tenha experiência para ensinar e para ajudar quem está passando ou já passou por aqui. Carol, você tem consciência que esse vídeo vai atingir muitos lugares? Ele vai entrar em muitas casas onde mães e jovens estão sofrendo. Eu creio que esse vídeo vai alcançar Goiás, que ele vai alcançar o Brasil e ele pode se estender para nações. Então eu gostaria que você conversasse com cada jovem individualmente, fazendo uma reflexão de vida e orientando eles, que é por isso que a gente está aqui. Queria dizer para vocês que acreditem em mim, seguir a Deus não é difícil, obedecer a Deus não é difícil. Difícil é viver as consequências de uma vida que não agrada a Deus. Isso sim é penoso, isso sim traz sofrimento para a nossa vida. Então, às vezes, no começo, eu também pensava assim, nossa, mas é uma lista enorme, são tantas coisas para fazer para agradar a Deus. Mas com o tempo, isso vai ficando muito leve e não se torna uma lista, mas um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele gera frutos muito bons, traz alegria, traz paz, uma alegria e uma paz que eu não sentia antes, quando eu não tinha a lista enorme para fazer. Então, seguir a Deus é leve. Jesus disse, troquem comigo o fardo, porque o meu fardo é leve, e realmente eu tenho provado disso. Eu gostaria que você também fizesse uma oração para esses jovens, e eu creio que a sua oração, ela vai ter um efeito, Carol, de impactar a vida deles.
e trazer de volta joelhos fortes, joelhos hoje que estão rendidos ao pecado. Amém. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz para dividir o pecado da verdade. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse canal. Muito obrigada, Pai, porque eu creio que isso vai alcançar as pessoas certas, Pai. Senhor, eu creio que o seu Espírito nesse momento vai tocar o coração desses jovens e vai trazer eles ao arrependimento, vai trazer a sua força para que eles sigam uma vida que te agrade, Pai. E eu sei que isso gerará muitos frutos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Quem é aquele? Jesus, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus conosco, Emanuel. Quem pode parar esse Deus? Quem pode parar um Deus desse tamanho, com essa magnitude? Criador dos céus e da terra, nada pode parar esse Deus, nada pode impedir o propósito dele de cumprir na sua vida. Não perca sua fé, acredite, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, nada vai impedir o Senhor de glorificar o nome dele na vida de vocês. Acreditem nas promessas que o Senhor tem sobre vocês.